Bom dia, Jesus. Vem participar da nossa aulinha de princesa. Vou falar sobre o capítulo 13 de Mateus. Sobre o capítulo 13. Jesus, ele saiu de dentro de um templo. Ele estava pregando. Saiu de dentro de um templo, foi para a calçada, falou uma mensagem que se cumpriu uma profecia de Isaías. Aí, da calçada, ele subiu no monte. Saiu de dentro da igreja, foi para a calçada. Terminou de dar a mensagem, foi para o monte. Aí, quando Jesus estava no monte, a multidão seguiu no monte. Aí, ele contava histórias para dar respostas às pessoas. Aí, quando as pessoas foram embora, eles ficaram lá, um discípulo perguntou: Mestre, por que explica por parábola? Então, aí Jesus disse: porque a alguns é dado o mistério em conhecer o reino dos céus, e de outros é escondido isso. Então, eu vou contar uma parábola para explicar essa parábola. Tinha um homem que ele vinha de casa e passava na casa da vizinha. A casa da vizinha era a casa da irmã dele. Aí a esposa dele falava assim: olha, não toma café na casa da sua irmã. Aí ele falava assim: o café da minha irmã é mais gostoso. O café da minha irmã é mais gostoso. A história de Jacó e Esaú. Tipo Esaú, é mimado assim. Aí esse homem, ele era ombreiro. Aí ele foi para uma reunião de ombreiros. Aí ele chegou nessa reunião, porque a mulher dele tinha ciúme, porque a outra fazia café melhor, a irmã dele. Então ela fazia e depois ele saía para casa dos outros falando que ela não fazia direito, não fazia as coisas direito, não fazia café em casa. Aí falava assim: toma café em casa. Se eu não tiver tido tempo de fazer, você espera. Se eu tiver que lavar as vasilhas, você espera, mas toma em casa. Aí ele foi para a reunião de ombreiros. Saiu da reunião de ombreiros, passou em frente à casa da irmã dele. Aí a irmã dele falou assim: vem cá tomar café. Aí ele: não vou. Mas o café já tá pronto, o café é delicioso. Aí ele entrou dentro da casa da irmã dele e tomou café. Aí a irmã dele ficou fazendo perguntas sobre a reunião de ombreiros. E era só a irmã dele. E ele respondendo, conversando algumas coisas e tomando um café delicioso. Aí ela falou: deixa eu ver seu celular. Aí viu o celular dele. Quando ela olhou o celular, tinha a foto da esposa dele, sem camisa, dando de mamar pro neném. Aí ela falou assim: isso aqui é sua esposa. Eu falei assim: é? Ela falou assim: o que tem eu mostrar a foto da minha mulher? Ela não tinha visto, ele tinha tirado a foto da mulher dele, porque ele tinha achado bonito. Aí ele pegou e tirou a foto dela e tava no celular. Ele falou assim: isso aqui é sua esposa. Eu falei assim: minha irmã tem nada a ver, minha irmã ver as minhas coisas, os meus segredos, não. Aí depois ele foi pra casa. Aí a esposa dele, a mulher dele, foi pro quintal. Aí ela tava com o nenenzinho, a esposa dele. E ela não era muito bonita, não. Era um pouco bonita, mas não era assim muito bonita, não. Aí ela pegou e sentou na frente da calçada com o neném, com a criança. Aí, do lado, na frente, estava em pé o sogro dela, o cunhado, o vizinho, tudo pararam e ficaram olhando para ela, e ela distraída, conversando com os outros, normal. Aí, atrás dela, da rua, ela estava assim, em frente à calçada, sentada na cadeira de descanso. Aí, atrás dela, na rua, passava um desfile de mulher bonita, um monte de mulher bonita. Aí tava o cunhado, o vizinho e o sogro, tudo parado olhando pra ela. Que tinham ouvido fofoca da irmã. Aí eles ouviram fofoca e eles supunham que o marido dela achava ela bonita, porque era verdade. O marido dela gostava dela e eles se davam bem. Aí eles ficaram parados olhando pra ela. Aí passaram um monte de mulher bonita, bonitona mesmo, assim, tipo de
que concorre à beleza. E ninguém olhou para elas. Ficaram olhando só para a mulher. Quando tem aquela história, José Calupeteca, que eu contei, que ele é um africano. José Calupeteca, ele fazia parte da igreja do sétimo dia. Aí ele saiu, 30 anos nessa igreja. Ele passou 30 anos, ele era cantor, passou 30 anos nessa igreja. Aí ele saiu dessa igreja e foi pro monte orar. Aí foi uma multidão enorme de africanos, muito africano, que não dava nem pra contar, ia até o finzinho assim. Foram pro monte orar. Ficaram junto com ele. Aí, quando Jesus estava no monte, teve um discípulo, Judas, que cuidava do dinheiro, falou assim: mestre, como que nós vamos alimentar essa multidão? Jesus disse: dei vocês mesmos a eles de comer. E foi o que José Calupeteca fez. Ele falou assim: vamos arar a terra. E ele era um homenzinho pequeno, africano, miudinho, magrinho. Mas ele tinha o charme, ele tinha a elegância de, deixa eu ver o nome, Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele era um terrorista, um mandante, um ditador. Só que eu estou falando da elegância, ele tinha elegância, que ele era tão pequeno, tão frágil, só que ele tinha autoridade. As pessoas pensam assim, às vezes, que pela multidão, ele era humorista, mas ele não era humorista. Ele tinha uma autoridade. E ele falava, porque ele não falava assim tão bonito para as pessoas ficar parado olhando, tipo um humorista, tipo um locutor. Não. As pessoas paravam porque ele defendia uma causa com veracidade, uma causa e uma visão. Então, ele saiu contra a igreja do sétimo dia. E as pessoas olharam para ele, viu que ele tinha uma visão diferente e defendeu o lado dele, apoiou o lado dele. Aí, as pessoas ficavam ouvindo ele, porque ele era um homem de autoridade. Isso despertou muita inveja, muita inveja. Aí ele falou assim: nós estamos no morro. Aí ele tentou fazer um documento, ele fez um documento, ele fez esse documento, assinou um documento que conseguiu no governo aquele terreno. Ele teve esse documento, só que foi tomado. Esse documento, isso acontece muito com homens que saem da igreja. Eu não sei explicar por quê, mas acontece. Homens que saem da igreja assinam um documento falso, um documento enganoso, e são traídos e enganados por outros pastores, por lobos. Isso acontece muito. E eles perdem igrejas, perdem bens materiais. Mas no caso dele, ele assinou um documento correto. Ele assinou o documento. E ele conseguiu, com a política, aquele terreno para a igreja dele. Aí ele deu um nome para a igreja dele. Só que aquele documento, ele não estava mal escrito, estava bem escrito e ok. Só que foi dado a ele e tomado. Aí ele conseguiu plantar naquela terra, junto com o povo, conseguiu trator, patrola, conseguiu plantar, fazer plantações, ter alimento, rios, alimento, e alimentou aquela multidão naquele morro. Alimentava uma grande multidão. Só que as pessoas viviam ali, iam para a escola, para o trabalho, iam para suas casas. Não era um refúgio. Eles tinham aquelas posses. Aí o que acontece? Ele fazia as reuniões dele e ele falava abertamente a opinião dele. Falava abertamente da Igreja Católica e da Adventista e das leis do governo. Não era uma reunião fechada, era uma reunião aberta. Aí lá visitava políticos, fingindo ser amigos deles, espiões políticos. E ele contava que os membros da Igreja do Sétimo Dia iam lá atormentar ele. E era verdade, não era mentira. Só que ele falava abertamente. Que eles iam lá e falavam coisas muito deselegantes. E ele falava abertamente, o povo ouvia e ficava mais ainda do lado. Porque ele falava a verdade, eles viam essas coisas.
Só que no meio do povo tinham membros infiltrados da igreja do sétimo dia. E tinham políticos fingindo ser amigos. Aí eles se juntaram e um grupo chamado acabei de esquecer o nome agora, Renascer, Resgate, de um jovem que era ex-amigo dele, da igreja do sétimo dia. E eles eram como terroristas, perseguiam eles. Aí eles se juntaram com as polícias, a igreja com a polícia, e entrou lá à noite, entrou tipo um ladrão, e matou muita gente, aterrorizou muita gente. Depois que a polícia fez aquela chacina, a igreja do sétimo dia, o grupo Resgate, entrou lá. Aí teve uma hora que eu esqueci o nome do rapaz, mas eu sei o nome dele, e algumas pessoas via esse rapaz, o líder deles, que espalhava as mentiras, e as criancinhas, oi, e as pessoas adultas com medo dele. Eles viram lá as pessoas com medo dele e as criancinhas, oi, porque parecia um pastor. E foram muitos pastores que estavam junto com essas polícias. Aí teve um momento que ele pega, o líder do resgate, o grupo Resgate, pega um paninho. Aí ele começa a enxugar o rosto com esse paninho no meio do chão. Aí a pessoa que estava filmando falou assim, o homem falou assim, de quem é esse pano que estás a limpar o rosto? E ele fala, é da Micaela. Este pano é da Micaela? E começa a rir. Aí ele pega o paninho e coloca assim em cima do carro. Eles estão pedindo resgate, fazendo chacota com a morte das pessoas logo após a chacina. Então, quando ele fala, ele fica olhando pro paninho e fala, é da Micaela, é da Micaela. O que acontece? Essa parábola que eu acabei de contar, de um homem que vinha da reunião de ombreiros, essa parábola, esse homem que vinha da reunião de ombreiros, que explica Mateus capítulo 13, ele passa, a mulher dele fala assim, não vai na casa da sua irmã tomar café. E ele foi na casa da irmã dele tomar café. Aí ele mostra o celular com a foto da esposa dele, dando de mamar sem camisa. Aí ele mostra pra irmã dele, o que tem a minha irmã ver minha esposa? É mulher com mulher, só que a irmã dele faz fofoca pra família. Aí os machos, os homens, ficam tudo olhando pra esposa dele. E tinha muitas mulheres mais bonitas do que ela, só que eles olham só pra ela, porque ela é a esposa do pastor. Aí quando aquele líder do grupo Resgate pega o paninho e fala, é da Micaela, esse paninho é da Micaela. Quer dizer o seguinte, quando Judas foi trair Jesus, Judas falou assim, eu vou te mostrar aquele que vocês devem pegar, aquele que eu cumprimentar com um beijo. Quando ele fala, esse paninho é da Micaela, é porque ele estava mostrando, ele mostrava a mulher mais desejada, que é a mulher do pastor. A mulher mais desejada na chacina. Porque sabe que uma chacina acontecem coisas terríveis. Tanto que no final das fotos, a foto de muita gente morta. Houve sepulto. Eles enterraram homens, mulheres, crianças. Enterraram. Então eu conto a história, mas há coisas que eu não tenho coragem de contar. E que as crianças africanas têm coragem. Eu sou uma das pessoas mais corajosas aqui do Brasil, corajosa de se assustar, mas não chego nem perto das crianças africanas. Por isso que eles representam a igreja de Cristo. Eles aguentam chibatada no lombo. Até as crianças, de uma maneira tão fria, a maneira como elas falam, nós brasileiros não conseguimos. A história que eles contam, se a gente só visse eles contando, não parecia ser tão forte, mas é forte. Então, vocês vejam as fotos de muita gente morta. Imaginem o grau, um dos piores castigos do planeta. Um dos piores castigos do planeta. Então, ele pega e mostra castigo. Eles pegam e mostram o paninho da Micaela. Quer dizer, que estava mostrando as mulheres mais desejadas. Que é as mulheres do chefe. As mulheres líderes não, enfim, famosas. Aí ele entra e fala assim, essa sandália é uma chinela de uma donzela que estava tomando banho.
é uma pessoa que estava apontando aqueles que deveriam ser mortos e presos. Ele conhece tudo. Aí ele entra no quarto e fala: estas são as cuecas do pastores. Olha a roupa do pastor. Olha a cueca do pastor. Como que ele conhece a roupa de todo mundo? Porque o pastor deveria estar vivo. Vivo. Eles desejavam o pastor. Por quê? Porque aquela chacina aconteceu por inveja. Muita gente fala que a África, o povo só dança e canta. Todos os países crescem e ficam ricos. A África o povo só quer dançar. Mas há tantos homens inteligentes, tantas pessoas que são cruelmente castigadas por inveja. Então é por isso que o país não vai para frente. Porque se o país africano ele se tornou todo vendido e escravizado, não é porque eles eram indígenas e entraram pessoas lá para roubar. Não. É porque eles mesmos venderam seus próprios povos. Eles mesmos venderam. E se o país não cresce e não fica rico, é porque uns traem os outros. Existem sim muita gente inteligente, muita gente grande, só que uns destroem os outros por inveja. E esta é a mensagem que eu vou deixar de Mateus capítulo 13. Guardai o segredo. Porque, não sei se eu acabei de explicar a minha parábola, que aquele homem que ele fala para a esposa dele, que ele sai da casa da esposa dele, e ele era um ombreiro. Ele passa na casa da irmã dele para tomar um café, a irmã dele é membro de outra igreja. Ele mostra a foto da mulher dele. A mulher dele é a igreja que ele congrega. O celular é a reunião de ombreiros que ele mostra para a irmã dele. A irmã dele é uma membra infiltrada, uma espiã. E ele confia de entrar em um quarto com a porta fechada, fazer a reunião com os amigos dele e depois de tomar café na casa do vizinho. Na casa da irmã, porque lá o café é mais gostoso. São pessoas que não valorizam o que Deus dá. São Esaús. São Esaús que tomam o café de Jacó. Guardai o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Isso que uma coisa que acontecia nas reuniões de José Calupeteca. Segredos ditos abertamente. Amém.